fiel. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, por isso que nós estamos aqui, enfrentando essa internet fraca que tem aqui em Manaus. E estou dando introdução na mensagem, porque João escreveu o Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, eu costumo dizer que diz, se você ler de 1 até o 10, você já sabe. O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho, em primeiro lugar, para testificar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Nunca se esqueça disso. Em segundo lugar, ele escreveu para combater as heresias da época, como tem hoje, muitas heresias, muitas mentiras, muita enganação. E incentivar o terceiro, incentivar a fé dos cristãos. Olha aí, Os principais motivos que levaram à escrita do quarto evangélico incluem também o propósito evangelístico e teológico. O próprio autor declara seu objetivo principal no João 20:31, quando ele está encerrando, bem dizer, o evangelho de João. Ele diz, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Olha lá. Combate às heresias. O texto foi escrito para combater os ensinos falsos, que começaram a surgir como o gnosticismo, que é o que está crescendo muito hoje. O gnosticismo, as pessoas acreditam em qualquer besteira, mas eles não acreditam na encarnação de Cristo, não acreditam em Jesus. As pessoas estão negando a fé em Jesus Cristo e a natureza divina de Jesus. É o que eu tenho mais assistido, é pessoas que um dia já foram da igreja e hoje negam a fé. Tem muita gente que um dia já foi da igreja. Eu costumo até dizer que as piores pessoas que tem nesse planeta são as pessoas que já frequentaram igrejas. Se você for num presídio, eu já trabalhei num presídio, 70% dos que estão no presídio são pessoas que cresceram dentro de igreja. 70%, para você ter uma ideia. Mas eles não vivem uma vida de fé, eles não acreditam em Deus. Eles querem a lâmpada de Aladim. Eles querem ter uma vida de mentira, de enganação. Eles não querem ter nenhum compromisso com Deus. Olha lá. O complementação e espiritualidade. Diferente dos evangelhos sinóticos como Mateus, Marcos e Lucas, que focam mais nas ações e na humanidade de Jesus, o Evangelho de João é conhecido como Evangelho espiritual. Ele fornece uma visão profunda sobre a divindade e origem celestial de Cristo. Foi o que o apóstolo João diz logo no primeiro capítulo. Ele faz uma cronologia falando que é como se fosse um segundo Gênesis, né? Quando você lê o Evangelho de João, é como se você estivesse lendo Gênesis capítulo 2, viu? Eu vou ler aqui para você só onde nós vamos parar hoje, que nós estamos dando introdução ao Evangelho de João. Isso aqui é só para você pensar como as coisas de Deus são verdadeiras. João, ele teve uma vida direcionada, ele foi um dos mais novos que se converteram, e ele foi o último a morrer. Ele morreu com, muitos teólogos dizem que ele morreu com quase 90 ou passou de 90 anos. Ele diz assim, olha lá, o verbo se fez carne. Isso aqui é para calar a boca dos hereges, das pessoas que não acreditam que Deus se transformou em homem, porque muitos, eles não acreditam em Deus, eles acreditam mais em Maria do que em Deus. Tem tanta heresia hoje, uma das heresias é que Maria, ela é mais santa que Jesus, para você ter uma ideia. Tem muitas igrejas hereges aí, que eu não vou falar o nome, seitas, né, que são seitas medievais, eles colocam Maria, eles oram mais para Maria do que para Jesus, porque eles acreditam que Deus escolheu Maria, Jesus nasceu de Maria, então logo Maria é maior do que Jesus. Olha lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Isso aqui é o João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha lá. Aqui que é a palavra-chave desse capítulo, olha lá. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Agora olha lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Viu aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade, cheio de graça e de verdade. Aqui mostra o nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu? João está respondendo. Jesus, ele é a encarnação do Deus vivo. Ele se transformou em um homem igual a mim e a você. A natureza humana de Cristo. Mas a glória de Deus habitava nele. Aqui você observa que ele faz uma comparação das pessoas que querem viver uma vida com Deus, que é eu e você, ó, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Uma pessoa para se tornar filho de Deus é uma pessoa espiritual. Hoje muitos caras só são crentes da carne, mas no espírito não tem nada. Muitos vivem uma vida como se Deus, né? Como se esse planeta nunca fosse acabar. Sabia disso? A maioria dessas religiões que você vê aí, a fundação dela está mais na adoração do fundador do que Jesus. Quase ninguém adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como você está vendo aqui nesse quadro que está aqui na sala da oração do nosso grupo. Esse quadro aqui, a nossa amiga, a nossa missionária, ela escolheu esse quadro e ela comprou para colocar aqui no quadro, porque está escrito no Salmo 88, um versículo de número bom aí, ó. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Salmo 88. O nosso Deus, ele não veio para fundar a religião, ele veio para nos salvar. Isso aqui é um versículo do salmista Davi. Deus não veio para conversar, contar história. Hoje tem muita invenção, tem muitas igrejas aí do tempo de Martinho Lutero que só é para enganar as pessoas. É as famosas, eu vou só colocar só um final, você vai captar. E Ana, que tem no final, as Ana que tem no final, você já vai captar. Muitas dessas igrejas Anas que tem no final, igrejas do tempo de Martinho Lutero, foram seitas onde eles procuram criar suas filosofias. Hoje está cheio de crentes, de religião, de filosofias. Hoje o catolicismo e o evangelismo, as igrejas evangélicas, estão cheias de invenção. Eles não querem que as pessoas adorem Jesus, eles querem que as pessoas adorem os seus conceitos e os seus conceitos e preconceitos, eu chamo de dizer. As pessoas, elas não querem ensinar o que o apóstolo João ensinou. Por exemplo, aqui a luz e as trevas. A pessoa que tem Deus, ela está na luz. A pessoa que está nas trevas não é de Deus. Aqui é um princípio que o apóstolo João colocou e que muitas pessoas não querem. Venha como estás, faça do jeito que der, Deus te aceita. Não, Deus olha só para o coração. Você viu alguma coisa aqui escrita nesse evangelho que é coração? Se você, o nascimento aqui, o nascimento de Jesus e o nascimento espiritual é de dentro para fora. Uma pessoa que não muda de vida não é de Deus, viu? A palavra-chave aqui é novo nascimento. A palavra-chave do Evangelho de João é conversão, é mudança de vida. É isso que você vai ver agora aqui, ó. João, o evangelista aqui, ele está dando testemunho de João, o Batista. O João Batista aqui pregava que a pessoa tinha que se converter para se batizar nas águas. Hoje o batismo de muitas são batismo para entrar na religião. Olha lá,
Entra na nossa religião. Tem pessoas que já se batizaram mais de 4 vezes. Já foram da igreja católica, já foram da igreja evangélica, já foram dos mormons, já foram dos espíritos, já foram de tantas religiões, tiveram que se batizar muitas vezes. E a pessoa não mudou de vida. Você está entendendo? O evangelho de Jesus é uma mudança de vida. É isso que você vai aprender lendo o evangelho de João. Jesus se encontra com 11 tipos de pessoas diferentes nesse evangelho. João vai mostrar que Jesus não veio aqui catequizar. Jesus não veio aqui fundar religião. Jesus veio nesse mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Você vai ver que cada capítulo a palavra-chave é salvação. Aqui nesse primeiro capítulo a palavra-chave é salvação, é mudança de vida, é luz. Jesus não veio, não desceu da sua glória para fundar religião medieval, religião centenária, como tem muitas igrejas centenárias hoje no Brasil. E o cara acha que a igreja, nós somos a igreja verdadeira, tá entendendo? Jesus não tem compromisso com religião, Jesus tem compromisso de salvação. Aqui a luz resplandece nas trevas. João Batista pregou um evangelho, não um evangelho como nós deixamos, evangelho quer dizer boas novas. João Batista pregou uma mudança. Aqui no versículo 15, diz assim: João testificou dele e chamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Estou lendo a partir do versículo 15, hein? Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Olha aí, ó, favor de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tem seitas aí que só pregam a lei de Moisés. Nós temos que guardar o sábado. Nós temos que fazer isso. Nós temos que adorar a Arca da Aliança. Nós temos que ter um candelabro. Nós temos que ter o mezuzá. Nós temos que ter a bandeira de Israel. Um monte de conversa fiada. Nós não estamos mais no Velho Testamento. Aprenda isso aqui, ó. Nós não estamos mais no Velho Testamento. Aqui eu só prego o Novo Testamento, porque nós estamos no Novo Testamento de Jesus Cristo. O Velho Testamento acabou, meu amigo, minha amiga. Nós estamos na graça de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha lá essa palavra. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram então quem? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz aqui de ti mesmo. E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então, estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi, olha lá essa palavra, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que virem descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Esse foi o sinal que Deus passou para João Batista, que quando ele visse
o Espírito Santo pousar, ele diz: esse é o Espírito, esse é o escolhido, esse é o Filho de Deus. É a mesma coisa, é o sinal hoje que eu costumo dizer exterior naqueles que são de Deus. Os verdadeiros cristãos são aqueles que se batizam na água para arrependimento, são aqueles cristãos realmente que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, são aqueles que se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28 está escrito, versículo 20, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele diz uma verdade que João confirma no capítulo 3, que nós vamos falar mais para frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo não é de Deus. Quem não tem vida espiritual não é de Deus. Quem nunca leu nem a Bíblia não é de Deus. Tem cara aí que, eu já estou há 10 anos, nunca li, né, de Gênesis ao... Você não é de Deus, você ainda não se converteu, você não tem amor à palavra. A palavra não tem poder sobre a tua vida, você é apenas um religioso. Tem muita gente aí, meu amigo, minha amiga, que é só um religioso. Eles lêem a Bíblia só para querer, não aceitam. Quando fala de adultério, ele não quer pregar de adultério, não quer falar de mentira. A igreja dele é a igreja da enganação, porque está agarrado com um político sujo, apoia a mentira, luta contra muitos inocentes. Muitas pessoas boas são expulsas dessas igrejas por descobrir esses falsos hereges que tem. Por isso que eu estou falando aqui que é heresia. Quando João está mostrando que tem muitas pessoas hereges. Do versículo 35 ao 51, aparece o evangelista João, a conversão de João. Você observa que quando João, aqui o evangelista, ele era seguidor de João Batista, quando ele descobre quem era Jesus, é isso que eu quero dizer para você, que nós estamos ensinando aí esse capítulo, nessa campanha de oração do mês de julho aqui, que estamos fazendo 23 dias de oração. Hoje é o 4º dia. Quando nós encontramos Jesus, nós fugimos da religião, nós adoramos somente Jesus. Essa semana aí houve um escândalo aí em muitas igrejas que deixaram de fazer culto por causa de jogo de futebol. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas é porque as pessoas estão pregando o evangelho de mentira, estão ensinando enganação. Eles não ensinam Jesus, eles ensinam conversa fiada. Olha lá o que aconteceu com João, vou ler rapidamente para a gente encerrar. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, aqui está o João, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando, vendo que eles seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Viu? A hora 10ª. A hora 10ª é como se fosse hoje 3 horas da tarde. 3, 4 horas da tarde. E era João, irmão, e era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, Simão de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha lá. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamaste, tive eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Encerramos aqui o nosso primeiro capítulo, mas eu quero dizer para você, quando a gente conhece Jesus, a gente muda de vida. Uma pessoa que está à prova cabal
E quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela não fica mais no caminho das trevas, ela não fica mais no caminho do erro, ela não aceita mais a mentira. Aqui está a prova cabal de que uma pessoa quer se converter. Quando eu entrei na igreja com 15 anos, eu fui lá porque alguém falou igual aqui, venha lá conhecer Jesus. E eu disse, Jesus está lá na tua igreja? E quando eu cheguei lá, encontrei Jesus. Jesus estava lá naquela igreja. E Jesus disse que eu tinha que mudar de vida. E naquele dia eu mudei de vida. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu resolvi me converter. Isso era, vou dizer o dia aí para você, ó, 15 de setembro de 1981. Eu tive um encontro com Jesus. E Jesus disse que ia entrar na minha vida. Que apesar de ser fraco, carente, feio, Jesus mudou a minha vida. Eu me batizei nas águas no dia 29 de novembro de 81. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 16 de fevereiro de 82. Se alguém está em Cristo, tem que ser uma nova criatura, meu amigo, minha amiga. Religião não muda a vida de ninguém, mas Jesus muda. Você só vai ser um novo homem, uma nova mulher, se você se converter no corpo, na alma, no espírito. Não adianta você frequentar a igreja e viver errado, mentindo, enganando, se enganando, cheio de vícios, cheio de paixões carnais. Eu fui na igreja cheio de vícios, eu chamava palavrão, não conseguia dizer uma palavra. Eu mudei um novo rapaz, me tornei uma nova pessoa. As pessoas notaram que eu era outra pessoa. Disseram, olha, ele não é mais aquele cara mais não. Eu achava graça quando alguém falava da minha velha natureza. Meu apelido era Zeca, Zeca Diabo. Porque eu era o rei da confusão. A partir daquele dia eu mudei de vida. Me tornei um novo homem. Segundo o coração de Deus. Se você quiser mudar de vida, Jesus entra no teu coração. Aqui está representado no quadro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você não obedece a palavra, você não obedece Jesus. Se você não leva a Deus a sério, você não é de Deus. E se você não deixa o Espírito Santo guiar o teu coração, os teus desejos, você ainda não tem vida espiritual. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Nós vamos fazer a oração de encerramento. Coloque a mão no seu coração. Se alguma coisa está dentro de você que precisa ser mudado, se ainda tem preconceito, como Natanael disse, ainda tem coisa boa, muitos de nós queremos julgar, queremos fazer julgamento das coisas espirituais. Mas nós não temos coragem de dizer, quando o Senhor Jesus revela a Natanael, eu te vi quando tu estava lá debaixo da figueira. O que ele estava fazendo? Jesus não quis dizer. Mas a partir do momento que foi revelado a vida de Natanael, ele se converteu. Se você não deixar Deus revelar tudo que não presta da tua vida, você não vai mudar de vida nunca. Você vai continuar sendo um Zé Ninguém, uma pessoa que não tem Deus. Enganando e sendo enganado. Coloque a mão no seu coração agora e ore comigo. Diga comigo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero que a tua palavra venha morar dentro do meu coração. Deus, eu quero ser teu servo, eu quero te servir em obediência e santidade. Diga comigo, Espírito Santo, dirige o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem controlar a minha mente, a minha alma, meu espírito, que eu viva como um novo homem, que eu viva como uma nova mulher, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, entra nesta casa, nesse lar, tira o espírito da falsa religiosidade, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Cura, Senhor, esta pessoa no corpo, na alma, tira a boca suja, a boca nojenta, a boca de maldição e coloca a boca de bênção. Entra nesta casa, Senhor, faz morada nesta casa, nesse lar, nesta família. Faz morada, Espírito Santo, no coração dele, no coração dela. Faz morada todos aqueles que estão reconciliando, que estão voltando ao primeiro amor. Que a tua plenitude da tua unção entre na vida dele agora. Entra para curar, que essas pessoas que estão doentes no corpo, na alma, no espírito agora, recebam a unção da cura divina, pois nós oramos no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção seja derramada sobre todos. Eu confirmo a prece poderosa desse domingo no poderoso nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Vamos fazer a oração final, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração.
para a gente orar só no domingo, para a gente se lembrar que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Amém. Que a paz esteja no seu coração. Até o próximo domingo na mensagem da Escola Bíblica Dominical. Que a paz esteja contigo.